E eu falo muito, né, Rafinha, que não é a questão de você ter 1 milhão. É questão de ter uma graninha ali, coisa que a maioria nunca teve na vida. Tá. Né? Eu vivo falando, para de gastar com coisas e junta uma grana. Só que a pessoa, às vezes, ela ignora porque ela não sabe como é prazeroso você ter uma grana. Mesmo que não seja muito. O pobre... Meu canal é pra pobre, né? Sim. O pobre consegue mudar de vida quando ele percebe que multiplicar o dinheiro que ele ganha é muito mais inteligente do que simplesmente gastar. Cara, eu costumo dizer que na vida a gente vai ter 2 fases. E isso é muito importante, principalmente para quem é mais pobre. É a fase de acumular e depois a fase de usufruir. Porque o problema é quando você fala assim, você precisa juntar dinheiro, você precisa investir, o cara pensa que é até morrer juntando e não gastando. Não, não é assim. Você vai ter uma fase que você vai estabelecer uma meta. Primeiro, eu quero quitar minhas dívidas porque isso aqui tá tirando minha paz. Acabou. Meta 1. Segunda meta, eu quero montar uma reserva de emergência, que é aquela grana que você deixa guardada para situações ruins, você não se meter no buraco de novo. 3 mil. A partir daí, vai começar a investir. 10 mil. Maravilha. Aí pode fazer o que você quiser. Você merece curtir a vida. Só que quanto mais cara a sua curtição, mais tempo você vai ficar na pobreza. E isso que eu quero resolver. É deixar de ser um pobre cagado. Entende? É porque tem 2 coisas. Tem o pobre e tem o pobre cagado. Pobre cagado é o cara que tá todo ferrado, que trabalha 24 horas pensando nos boletos. E tem o pobre, que é a pessoa ali que tem um salário, tem uma qualidade de vida ok, tá começando a investir e tá aos poucos mudando de vida. Só que com esse tipo de mentalidade, né, de a vida é uma só, eu posso morrer amanhã e tal, normalmente não morre e continua pobre o resto da vida, né? Então, é questão de você estabelecer uma fase de você acumular uma grana para que a partir desse momento que você tiver o seu pé de meia, você conseguir viver e subir teu nível e gastar mais se você quiser. Claro que é direito da pessoa isso, né? Só que é uma fase. E as pessoas querem ir direto para a fase de usufruir sem passar pela fase de acumular. E é um mal necessário, é um mal que vai gerar bem. Eu garanto, mano, qualquer pessoa, é só ver os comentários lá dos meus vídeos, só pobre que tem lá, né? Só pobre. Todo mundo falando, Duda, tá maravilhoso, eu não sabia como é bom ter isso. Ou então, Duda, por que eu não aprendi a investir antes? Isso aqui mudou a minha vida, mudou a minha mentalidade. E a gente que tá construindo um pé de meia e tá começando a curtir com mais prazer e paz, e não angustiado, como a maioria faz hoje em dia, né? Mas é questão de a pessoa decidir. Não, pera, eu vou fazer isso aqui. Eu vou juntar uma grana, eu vou quitar minhas dívidas pra entrar na fase de usufruir. Você tava falando do investimento com pouco, né? Vamos supor hoje o cara tem aí... Vamos supor que o cara tá me assistindo agora, tem R$1.000 pra investir. Tá. Vale a pena investir tão pouco assim? O investimento, ele tem que ser uma coisa constante, regular. Todo mês uma parte. Não tem como ninguém ficar rico sem investir um pouco do que ganha todo mês. Tá. Né? A não ser que já nasceu rico, é herdeiro, caramba. Mas o pobre... Porque o que acontece? A gente é rico pelo tanto de dinheiro que a gente tem investido, não pelo relógio ou pelo tênis que a gente usa. Sim. Tanto que se você for ver, numa comunidade, tem 1 milhão de pobres lascados que não tem R$1 no banco e tem um Nike caro. Né? Então o tênis, o relógio não faz de você um rico. O que faz de você um rico é uma pessoa que tem dinheiro investido. E isso é que é importante. E para você ter dinheiro investido, você tem que investir. Né? Então, você vai ter que ser disciplinado em investir aos... Duda, mas é só R$50. Cara, você nunca vai chegar ao nível de investir 5 mil por mês se você desistir hoje porque é só 50. É um processo. E à medida em que você vai investindo, você vai se empolgando, você vai vendo que funciona, você vai começando a sentir aquela paz de ter dinheiro e você começa a se empolgar mais com isso e menos com outras coisas. Eu recebo muito depoimento disso. Tipo falando, Duda, eu só gastava com roupa, com coisa. Quando eu descobri o prazer de investir e de começar a ter dinheiro, perdeu um pouco o encanto. Essa coisa de ter 12 pares de tênis, sabe? Essas coisas. Então, é uma coisa que você vai ter que ser constante, disciplinado. Não invista o que sobra, invista uma parte do que você ganha. Se 10% do que você pode, é 10%. É 5%, 5%. É R$200? É 200. Todo mês para você ver aquele negócio ir aumentando. E o mais importante é você estudar sobre investimento para entender como é que funciona isso, para não acabar achando que tigrinho é um investimento. Tá. Que coisas ruins que são oferecidas por aí são investimento, e normalmente é pirâmide, plataforma fajuta e tal, né? Então estudar, aí vamos lá. O cara pode ter dinheiro na poupança? Mas poupança é ruim. Melhor que nada. Se não fosse a porcaria da poupança, eu não teria juntado 100 mil.
Então foi melhor do que nada. O seu foi na poupança? Tudo na poupança. Dos 18 anos até os 33, que foi quando eu casei. Foi demorado. Tá. Mas eu sempre falo que daqui a 20 anos você se orgulhe das decisões que você tomou hoje. Tá. O pessoal fala muito, mas se eu investir agora e tiver 100 mil daqui a 10 anos, 100 mil não vai valer a mesma coisa. Tudo bem, ser um pobre cagado vai ser pior do que você ter 100 mil. Né? Então é melhor você ter 100 mil, por mais que a inflação corrompa um pouco esse valor, do que você chegar daqui a 100 anos e se arrepender de não ter começado hoje e ter pelo menos 100, 200, 300 mil lá na frente. Né? Então, vai aos poucos. Aí com R$1.000, vale a pena a pessoa já investir. Vai dar pouco? Vai dar tipo ali R$10 por mês, mais ou menos, né? Arredondando aqui para 1% ao mês, né? Só que aí você vai aumentando. Vai chegar uma hora, caramba, tá rendendo 100 pau por mês, sem eu ter que fazer nada. Isso é renda passiva, né? A renda ativa é quando a gente faz uma atividade para ganhar, e renda passiva é quando você não faz nada e o dinheiro pinga. Isso. Vai chegar uma hora que, se você juntar 300 mil, já vai dar, sei lá, mais ou menos 2,5 pau pingando na tua conta. É mais do que, é quase 2 salários mínimos. E eu tô falando de 300 mil, não tô falando de 10 milhões. Sim. E esse é o tipo de coisa que pobre... Já é um aluguelzinho que o cara pode estar pagando. Mano, nossa... Hoje, de cada 3 aposentados no Brasil, 2 ganham um salário mínimo. Se o pobre conseguir juntar 300 mil, é fácil? Não, mas é outros 500 com relação a juntar 5 milhões, 10 milhões. Sim. Porque às vezes você vê alguns canais que falam de cifras muito altas e isso desanima o pobre. Tá louco, velho. Pelo amor de Deus, 5 milhões, mas vou ter que viver 8 vidas pra conseguir isso. Mas quando você baixa pra 300, já tá uma coisa realista. Boa. E aí um outro ponto. Para você ter 300 mil investido, você não precisa botar 300 mil. Porque investimento é um negócio que faz seu dinheiro crescer. É o que chamam de juros compostos. Quanto mais você investe, mais o teu dinheiro cresce sem você fazer nada. Então hoje, se você souber esperar 10, 15 anos, se você botar uma grana todo mês, daqui a 15 anos você vai ter 300 mil, só que você vai fazer a conta, 500 mais 600, eu só botei 130. Pois é isso o investimento. Você vai botando teu dinheiro e ele vai aumentando sem você ter que fazer nada. Então, falo pro pobre, esquece 1 milhão, pensa em 300 mil. E quando você pensar em 300 mil, entenda que você não vai ter que botar lá 300 mil. Você vai ter que botar bem menos que isso e os juros compostos vão fazer o dinheiro que você pôs aumentar e virar 300 mil. Sim. Então, a gente chegando aí numa média, 120 mil é o que o pobre precisa investir para conseguir ter, né, ao longo desses anos que eu tô falando, né, uma renda passiva maior que a aposentadoria que o INSS vai dar para todo mundo. Então, já é uma forma de pensar no futuro com mais qualidade, entende? Sim. Mas é mais ou menos essa a ideia, né? Baixar um pouco a régua. Qual é o principal motivo que você sente pelo qual as pessoas adquirem dívidas? Tá. Cara, principalmente a impulsividade, a ostentação e o cartão de crédito, né? Porque eu falo assim, Rafinha, o que é uma dívida? Não é comprar muita coisa. Dívida é parcelar muita coisa. Uhum. Porque assim, se você ganha 10 mil e você gasta esses 10 mil comprando tudo à vista, você não é um endividado. Você é uma pessoa consumista. Uhum. Você tá torrando e não tá pensando no teu futuro, mas você não tá endividado. Sim. Agora, a dívida é o resultado de um parcelamento. O que é uma dívida? Tudo aquilo que eu compro e não paguei. Mas a partir do momento que você fica parcelando tudo, você começa a se ferrar. E o cartão de crédito, querendo ou não, é o maior culpado nisso. A culpa não é do cartão de crédito. É óbvio que é da pessoa. Mas o cartão de crédito, ele possibilita você ficar comprando coisas mesmo sem ter o dinheiro. E quando você compra coisas sem ter o dinheiro, você está fazendo dívida, né? Então, tem a questão do cartão de crédito, que é o melhor meio de ferrar a vida financeira de uma pessoa. Os bancos mais gostam de dar cartão pro pobre. Por quê? Porque o rico não vai fazer cagada. E se o rico não fizer cagada, o banco não ganha juros. Então você vai ver. Hoje em dia dá para você parcelar algumas coisas no cartão sem juros. Quem paga direitinho, o banco não ganha nada. Eu comprei a TV ali que custa 5 mil, se o cara pagar 10 de 500, o banco não ganhou nada com isso. Agora o pobre que vai começar a fazer besteira, ou o rico que não tem educação financeira também, né? Uhum. Comprei muita coisa, esse mês eu vou pagar o mínimo. Aí o banco vai sorrir de alegria, porque é isso que o banco quer. Pessoas pagando o mínimo do cartão, porque aí ele entra com aqueles juros do rotativo que é absurdamente alto. Aí vamos supor que esse cara não pague nunca. Uhum.
que acontece com esse cara? Depende da dívida, né? Eu fico pensando assim, tipo, beleza, não vou vou deixar caducar, não caducou, não paguei. Esse cara vai preso? Então, essa que é a treta. Por isso que a gente tem a cultura também do calote. Porque muitas vezes a pessoa que não paga, se ela fica enrolando, depois o banco fala, me dá 1.000 aí, deixa quieto 5.000. Aí ele se dá melhor do que quem paga certinho. De tudo que mais tem transformado a vida dos meus seguidores, eu não tenho dúvida nenhuma. Que é o cartão de crédito, parar de usar ele, até você aprender. E o segundo é parar de comprar coisa pra impressionar os outros. Isso complica muito. Sim, mano. E aí a pessoa não quer investir, ela quer curtir hoje, aí ver clipe de funk, ver aqueles caras com colarzão, carrão, o cara quer ter o carrão e tal. Ele quer ter alguns bens que vão fazer ele parecer rico, só que no fundo ele continua sendo pobre, né? Então a cultura da ostentação e de você provar que você é bom pelo que você tem e não pelo que você é, que ferra o brasileiro. Então, se investe muito pouco. Esses dias eu tava vendo uma notícia lá, né? O brasileiro tá tirando dinheiro da poupança. Aí eu falei, que maravilha, porque a poupança é considerado o investimento mais fraco que tem. Só que aí quando eu fui ler o artigo, não é que o brasileiro tá tirando dinheiro da poupança pra botar em algo melhor. Tá tirando da poupança que tá todo lascado e tá precisando de dinheiro. Se você não deixar de ser burro, mano, você vai se ferrar a vida inteira. 2 frases, né, que eu falo muito no canal, né? A primeira é, quanto maior o seu desespero pra ganhar dinheiro rápido, maior a chance de você fazer cagada. Porque a gente baixa a guarda. Eu não aguento mais ser pobre, eu tô trabalhando há 20 anos e aí continuo pobre. Aí vai lá o tigrinho, vai lá o bagulho. Então o cara cresce o zóio nisso, né? E a outra coisa é, se esforce pra ganhar dinheiro com o seu trabalho e a sua inteligência, e não com a sua sorte. Eu sempre fui pobre, mas sempre ganhava pouco, comecei como office boy, trabalhei por 11 anos numa escola que eu ganhava menos de R$2.000, depois subiu pra 3. Cara, eu consegui juntar 100 mil até os 33 anos, mesmo sendo um assalariado CLT que ganha pouco e leva marmita todo dia. Foi 100 mil, e eu não manjava de investimento. Se eu manjasse, poderia ter sido 400. Entende? Só que quem tá disposto a fazer isso? É melhor eu tentar. Que é assim, a verdadeira fortuna é aquilo que ninguém vê. E as pessoas, elas querem provar como que elas vivem, elas querem provar que não são pobres, elas querem provar, e assim elas vivem escravas da pobreza a vida inteira. E esse tipo de coisa que é extremamente necessário de ser mudado na cabeça das pessoas. Tanto que eu não falo assim, Duda, se eu tiver R$100, onde eu invisto? Cara, 100 papo furado, compra livro. Eu não falo pra você botar teu dinheiro em lugar nenhum no seu livro. Porque se você não mudar a sua forma de pensar e deixar de ser um tapado que tá sempre preocupado em provar as coisas pro seu vizinho, você não adianta, você vai, daqui a 2 meses você não quer investir mais, você quer comprar outro tênis. Porque a tua cabeça é de mula ainda, entende? Tipo assim, não é coisa de pobre, é coisa de gente que tem mentalidade de pobre versus mentalidade de rico, né? E aí, por exemplo, isso pega muito, mas esse negócio de se preocupar que vão achar que eu sou muquirana. Tô cagando. Oxe, o problema é meu, caramba. Não tô nem aí pro que você pensa. E aí eu costumo falar de 3 perfis de pessoas. O muquirana, o jumento e o econômico. Muquirana é o cara que não gasta por nada, simplesmente pra ter dinheiro, porque eu quero ter dinheiro. O cara usa as roupas velhas, meia furada, não compra nada, passa frio, sabe? Vive na bota dos outros, né? Ou paga pra mim aí. Isso é muquirana. Muquirana é o nome de um piolho, inclusive, né? Que é um parasita, né? Ele quer sugar dos outros. Isso é o muquirana. O jumento é o sem noção que eu posso morrer amanhã, então vou torrar tudo, vou comprar as coisas mais caras, não vou me preocupar com o meu futuro, não vou preocupar com a qualidade de vida pra minha família, eu vou só ter as coisas caras, eu vou pagar hoje rodada pra todo mundo aqui, hein? Por quê? Porque eu sou o malandrão, eu sou o cara, esse é o otário, né? Que é o jumento. E o que é o econômico? É o cara que ele busca o melhor custo-benefício das coisas, ele não é o muquirana, porque ele junta dinheiro também, só que ele junta dinheiro porque ele tem objetivos na vida. E esse é o ponto principal. O muquirana, ele não gasta nada porque ele é muquirana. O econômico, ele não gasta porque ele tem objetivos maiores na vida. Ele sabe onde ele quer chegar. Ele quer sair da pobreza, ele quer ter uma casa própria, ele quer fazer uma faculdade, ele quer viajar com a família dele para Maceió pela primeira vez na vida. Só que, quando você é esse cara econômico que pensa grande e começa a falar não para um monte de coisa para alcançar seus objetivos, o jumento vai falar que você é um muquirana. Porque ele não conhece. A pessoa que não tem educação financeira não consegue entender a inteligência da pessoa que tem. Então, por exemplo, muitas vezes eu sou chamado de muquirana. Porra! Sabe? Tipo, não é só você não, Dudu. Eu sou o tempo todo. Só que eu sei
a grana que eu tô investindo, o futuro que eu tô conquistando pra mim e pra minha esposa, a casa que eu e a minha esposa estamos construindo, que é o sonho dela, sabe? Então eu tô viajando mais com a minha esposa, porque isso é uma coisa que eu gosto, de viajar, né? Só que eu tô cagando se estão vendo. Eu não tô preocupado em que veja, eu tô preocupado em eu curtir a minha vida com a minha família. E você provavelmente tem coisas que você também não se incomoda em gastar também, né? Sim, sim. Por Cada exemplo, um tem prioridades. Eu tenho, por exemplo, assim, comida. Você come? Eu como. Eu não vou economizar num prato que eu quero e tal. São preferências, né? É um né? benefício que eu me dei, assim, sabe? Mas também porque eu equilibro outras coisas. É um pouco isso que você tá falando. Tem objetivos, né? Sim, tem certos objetivos. É saber onde você quer chegar. O que eu quero? Eu quero não depender do meu salário o resto da vida, então vou ter que investir. E aí entra a palavrinha prioridade. Prioridade, se eu pudesse resumir, o que é prioridade? É você ter a capacidade de falar sim para uma coisa e não para um monte de coisa. Ah, vamos? Não. Por quê? Quero comprar minha casa própria. Tá. Vamos viajar? Não. Por quê? Porque prioridade tem a ver obrigatoriamente. Você falar sim para uma e não para um monte de outra. Se você fala sim para tudo, você não tem prioridade nenhuma na vida. E se a tua prioridade não é sair da pobreza, você não vai sair da pobreza. Sorte no tigrinho.